Boa noite, amigos do Periscope. Estou aqui colocando uma música pra gente iniciar. É uma música aí que é evangélica, apesar de não ser evangélico, mas vou tirar o som aqui. Mas é uma música que fala, o nome da música é Rompendo em Fé. Eu acho que todos nós que estamos nessa nossa luta, né, do dia a dia, do concurso público, independentemente do que você acredite ou do seu Deus, é importante que você tenha fé para que você possa continuar nessa caminhada tão difícil e cheia de espinhos, né, que muitas vezes nos afasta do nosso dia a dia, da nossa rotina, e traz para a gente uma necessidade de uma série de abstenções à distância das pessoas das quais nós gostamos. E por isso tudo eu iniciei esse dia de hoje, essa noite de hoje, com essa música que eu acho que é emblemática para a gente seguir em frente aqui, não só nas nossas dicas, mas também na nossa caminhada rumo à aprovação, tá? Já vi aí que alguns professores estão online. Alexandre Flecha, um beijo, meu irmão, sabe que eu te amo, saudade de você. A professora Vanessa Siqueira, não sei se ela está ainda online. A Vanessa, um beijo também, grande professora de tributário, procuradora do Estado do Rio, professora do FRJ. Ela vai inclusive dar uma aula lá no meu módulo de administrativo que eu tenho todas as terças à noite para a prova de delegado. Tem um ponto no edital de delegado que confirmou terça sim. A Vanessa estava me assistindo, o pessoal do módulo que estiver assistindo, está confirmada a aula dela terça-feira. Eu vou colocar no grupo também, mas está confirmado, tá? Ela acabou de me confirmar. Ela está assistindo. Um beijo, Vanessa. Obrigado aí. Vai ser uma honra receber você lá no grupo. Os alunos são muito dedicados e você é top 10 aí, não precisa, dispensa qualquer tipo de comentário. Professor da FRJ, procurador do Estado, conhece muito de administração financeira e orçamentária, direito tributário, e por isso pedi Belo aí também na área. Um beijo, valeu, meu amigo Rodrigo Belo, professor de processo penal. Sigam aí o Belo, altas dicas também para o concurso de delegado, também está aí nos assistindo. Então a Vanessa confirmou, agradeço muito a sua presença lá e vamos estar juntos. Obrigado, Vanessa. Tá? Bom, eu vou começar aqui hoje, no dia, agradecendo aí a todos que entraram também, dando os parabéns, as felicitações pelo dia de hoje. Eu agradeço, hoje é dia do delegado, né? Aproveito também para saudar todos os meus amigos delegados e todos os delegados da Polícia Civil, da Polícia Federal do Brasil, essa função tão nobre que é exercida por todos nós, sendo garantidor dos direitos fundamentais, o primeiro garantidor dos direitos fundamentais, né? Castellani, professor de tributário do Portal F3, um abraço, amigo, sigam aí o professor Castellani, uma grande revelação do direito tributário, acabou de postar aí, né? Então, parabéns a todos nós delegados por exercermos esse ofício tão importante para a sociedade brasileira, fazendo toda essa filtragem da persecução criminal. O primeiro contato na persecução, geralmente com auto de prisão em flagrante, é do delegado, fazendo essa filtragem condicional e garantindo o acesso aos direitos fundamentais a todos aqueles que se envolvem em alguma ocorrência de natureza penal ou até mesmo extrapenal, né? Então, parabéns a todos nós. Bom, o meu objetivo desse Periscope de hoje, que eu já estava para gravar há algum tempo, e aí aproveitei a data, né, do dia do delegado para poder trazer essas dicas tão importantes para o concurso de delegado de Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, tá certo? Bom, eu me sinto muito à vontade para falar desse concurso por algumas razões, né? Não por acreditar que seja melhor do que qualquer outra pessoa, pelo contrário, mas eu fiz o concurso 2 vezes, fiz o concurso em 2009. O concurso ele é composto por 3 fases, prova objetiva, discursiva e oral. Em cada uma das fases você tem 6 provas, logo você é submetido, você é candidato a 18 provas, das matérias de direito penal, processo penal, constitucional, administrativo, civil e medicina legal. Então são 3 fases com 6 provas, então você é submetido a 18 provas. E o concurso delegado, no Rio, ele tem uma peculiaridade que faz com que ele se torne
um pouco difícil, um pouco mais difícil do que o normal. Diferentemente, por exemplo, do concurso do MP ou da magistratura aqui do Rio. Não estou dizendo que ele seja mais fácil ou mais difícil, mas só estou dizendo que ele tem características diferentes. Na magistratura do MP, você tem blocos de matérias, né? Então, se você não é tão bom em direito eleitoral, por exemplo, mas você é muito bom em constitucional e administrativo, você pode se dar o luxo de tirar uma nota menor em direito eleitoral, até menor do que 5, que você vai ser aprovado porque você vai passar no grupo das matérias. Em delegado, isso não existe. Por quê? Porque não há grupo. Então, você tem de tirar mais do que 5 em todas as matérias. E quem é da área jurídica sabe que você tirar 5 numa prova jurídica, principalmente as cursivas, não é fácil. Porque os examinadores não pontuam de forma desregrada. Há critérios para pontuação. E percebi ao longo desse tempo que venho fazendo, treinando alguns alunos num processo de coach, que alguns alunos, ou a maioria deles, conhece a matéria, sabe do que estão falando, mas não sabem concatenar todos os pontos que devem ser tocados numa prova discursiva. Então, o candidato ele se depara com uma questão discursiva. Vou dar um exemplo aqui a você. Vamos imaginar que fosse lá perguntado numa segunda fase de concurso para que você discorresse sobre o poder constituinte, falando sobre o poder constituinte no que tange a natureza do poder constituinte, falando acerca da classificação do poder constituinte e acerca dos limites do poder constituinte. Então, disserte sobre o poder constituinte falando sobre características, natureza e limites. Eu estou trazendo essa questão porque essa é uma questão que a gente coloca no coach de delegado em direito constitucional. E eu já corrigi mais de 100 questões dos meus coaches acerca dessa pergunta. Muitos, inclusive, alguns devem estar até me assistindo. E muitos candidatos, muitos coaches deram respostas brilhantes sobre esse tema, porque estão estudando. Mas, quando foram pontuar, pontuaram baixo. A nota que eu atribuí a eles foi uma nota baixa. Por quê? Porque eles escreveram alguma coisa de errado? Não. Tudo o que eles escreveram estava certo. Só que a questão discursiva, ela tinha 3 pontos a serem abordados. Que 3 pontos? Disserte sobre o poder constituinte, abordando natureza jurídica, abordando classificação e abordando limites. Então os candidatos começavam, grande PB, meu grande amigo, meu grande mestre, fui aluno do professor Pedro Barreto, monstro do direito tributário, do direito constitucional, sigam o professor Pedro Barreto, empresário de sucesso, foi meu sócio em vários cursos preparatórios, no IDEA em Niterói, fui sócio do Sejus com ele, né? O Pedro tem uma história linda no concurso público, muitos conhecem, né? Como professor, começou dando aula no CEPAD, eu era aluno, fui aluno dele, e sabe tudo de tributário, de constitucional, de administrativo, um empresário de sucesso que hoje abre grandes oportunidades de negócios para professores que estão iniciando, dando oportunidade, revelando os novos talentos, né? Me dando aí também a oportunidade de fazer parte do time dele. Te amo, Pedrão, você sem rasgação de seda, sabe que pra gente não vale isso, não tem nenhuma intenção em rasgar seda, muito menos com você, né, e com ninguém, e você é o cara digno de aplausos, invejado por muitos, criticado por muitos, porque não tem a força de vontade, não tem a força, isso é um trator que ele tem para estudar. O cara está estudando sempre, é impressionante. Eu assisto às aulas dele de constitucional, de administrativo, sabe muito mesmo, né? Sou seu fã mesmo. Bom, continuando aqui falando do concurso de delegado. Então, falando do coach, você tem ali uma pergunta sobre direito constitucional que eu coloco para os meus coaches e corrijo essas provas. Analise o poder constituinte sobre a natureza jurídica, sobre a classificação e sobre natureza jurídica, classificação e limites. E muitos candidatos, eles respondem a questão a contento, falando da classificação do poder constituinte, originário, derivado, as subdivisões do poder constituinte derivado, mas quando você vai ler, eles escreveram 30 linhas sobre aquilo, mas não falaram sobre natureza jurídica, se é um poder de fato, se é um poder de direito, se é um poder político, não falam sobre isso. E também não falam dos limites
limite material, formal, circunstancial e temporal. Então eles escrevem 30 linhas sobre o poder constituinte, falando sobre classificação. Tudo que eles escrevem está certo. Eles escrevem 30 linhas corretamente. Eu não posso dizer que nenhum dos erros, que não há erro nas 30 linhas que eles escreveram, mas quando você vai ver a nota de 30 pontos, eles tiram 10 pontos. Porque se a questão valia 30 pontos e o examinador pediu para que você tocasse em 3 argumentos na questão, que argumentos seriam esses? Natureza jurídica do poder constituinte, classificação e limites, não adianta você falar 30 linhas sobre classificação se você não falar da natureza jurídica e não falar dos limites. Então, por isso que muitos candidatos na prova discursiva de um concurso público, eles pontuam mal. Eles pontuam mal não porque eles não saibam a matéria, mas eles não tiveram estratégia e não treinaram responder aquela questão discursiva. Isso para mim ficou muito claro no coach, muito claro. Eu já corrigi mais de 100 questões sobre esse tema. Então, aconselho a você sempre se pautar, seja para o exame de ordem, seja para o concurso público, aqui nós estamos falando de delegado do Rio, que você se paute em estratégia, seja ela qual for, mas você tem de ter alguma estratégia. Concurso público não é loteria, concurso público é para quem estuda. Se você conta apenas com a sorte, desista do seu projeto, entre numa casa lotérica e marque 6 números, porque com certeza você vai ter bem mais sorte numa empreitada dessa, do que contar no concurso público apenas com a sorte. Então, o que eu vou fazer hoje? Eu vou dar dicas para o concurso de delegado de Polícia Civil do Rio de Janeiro. E eu dividi esse nosso bate-papo aqui em 6 tópicos. Um é a introdução, que eu já acabei de fazer. O segundo ponto é como é o concurso da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, como é que é este concurso, como é que ele é dividido, quantas fases são, ora, como é que eu faço para ser aprovado da primeira fase para a segunda, da segunda para a terceira, né? O terceiro ponto eu vou falar de bibliografia, o quarto ponto eu vou falar dos tópicos do edital, no quinto ponto eu vou falar sobre material de estudo e o sexto ponto eu vou abrir para perguntas. Eu sei que tem muita gente perguntando, eu vou deixar as perguntas para o final, se o pessoal puder ir só acompanhando sem fazer perguntas, porque isso aí vai acabar fazendo com que a transmissão trave. Os coraçõezinhos vocês vão mandando, porque aí é um sinal que não está travando, tá? Mas perguntas eu vou abrir ao final dessa apresentação, um espaço para perguntas. Então eu vou começar, já falei da introdução, eu vou falar agora sobre como é o concurso de delegado do Rio de Janeiro. O concurso ele é formado por 3 fases. Na primeira fase, nós temos a prova objetiva, sem consulta, com 100 questões. São 20 questões de direito penal, 20 de processo penal, 20 de constitucional, 20 de administrativo, 10 de civil e 10 de medicina legal, totalizando 100 questões objetivas para serem feitas em 5 horas de prova. 5 horas de prova, ok? Bom, a segunda fase é uma prova discursiva. É uma fase discursiva, em que eu tenho essa fase feita em 3 dias. Em 3 dias. No primeiro dia, o candidato faz provas de 2 matérias. 2 matérias. Então, no primeiro dia, penal e processo penal. Uma semana depois, normalmente, no final de semana seguinte, direito constitucional e direito administrativo. E na terceira semana, direito civil e medicina legal. Muito bem. São 5 horas de prova para o candidato resolver questões discursivas. André, quantas questões? Depende da banca examinadora. Em 2009, eram 3 questões discursivas de cada matéria. Como eram 2 matérias, o candidato fazia 6 provas, respondia 6 questões. 3 questões de cada matéria, 2 vezes 3, 6. Cada questão com 70 linhas. Cada questão discursiva com 70 linhas. Então você tinha de fazer 6 questões, cada uma com 70 linhas. Totalizando 420 linhas. Você tinha que escrever 420 linhas em cada dia de prova, totalizando 2 matérias e 6 questões. Em 2012... continuou 3 dias de prova, penal e processo, constitucional administrativo, civil e medicina legal. Só que em vez de 3 questões com 70 linhas de cada matéria, passaram a ser 4 questões de cada matéria, totalizando 8 questões. Só que o número de questões diminuiu. Ou melhor, desculpe, o número de linhas diminuiu. Em vez de 70 linhas, em 2012 foram apenas
30 linhas. Então eu tinha 8 questões, 4 de cada matéria, 4 de penal, 4 de processo, 4 de constitucional, 4 administrativo, 4 de civil, 4 de medicina legal. E aí, em cada dia de prova, eram 8 questões, com 30 linhas, o candidato tinha de escrever 240 linhas. Então, note que o número de linhas, comparando com 2009, diminuiu, entretanto, o número de questões aumentou. O número de questões aumentou. E o candidato, para ser aprovado, ele deveria acertar pelo menos metade, ou seja, ele teria que ter uma nota de 50% para ser aprovado para a fase seguinte. Isso na segunda fase. E na terceira fase, prova oral. Prova oral de todas as matérias. Também em 3 dias. Em cada dia, o candidato era submetido a 2 bancas examinadoras na prova oral. 2 bancas examinadoras, penal e processo penal, direito constitucional e direito administrativo, direito civil e medicina legal. Também tinha de fazer pelo menos 50 pontos em cada matéria. Lembrando que não há somatório de grupos. Então você pode ter tirado 100 pontos em todas as matérias. Se você tirou 49 em uma delas, você está reprovado. Lembro de um caso de uma menina que passou em todas as fases, objetiva, discursiva e oral, objetiva e discursiva, chegou na oral, ela passou em todas as bancas, ela ficou com 48 em direito civil e foi reprovada na prova oral com 48 em direito civil. Ora, é o critério objetivo do edital. Ah, mas direito civil, talvez ela nem use tanto essa matéria e ficou com 48 e uma nota muito boa em todas as outras matérias? Sim, é um critério objetivo que é abraçado pelo edital e não me cabe aqui discutir se ele está certo ou está errado, né? Eu só estou trazendo o exemplo para mostrar a você o quão problemático é uma aprovação, né? É difícil realmente. E quanto frustra, imagine a cabeça dessa menina após essa reprovação, como é que não ficou. Por isso, Rompendo em Fé foi o início dessa transmissão. Só com muita fé, muita crença, muita força de vontade, estrutura psicológica para que você possa seguir em frente. Meu irmão acabou de entrar, Marcelo Show deve estar com a minha filha, se a Malu estiver assistindo. Filha, um beijo para você, papai te ama, tá? Saudade de você, amanhã a gente vai estar junto na festa, tá certo? Curta suas férias aí, porque você estuda bastante e enche seu pai de orgulho aí, ok? Muito feliz de você estar assistindo. Vamos continuar. Então, primeira fase objetiva, segunda fase discursiva, terceira fase prova oral. Bom, ainda falando do concurso, da primeira fase. André, se no concurso eu tirar, na primeira fase, prova objetiva, 100 questões, se eu acertar 50, eu estou na segunda fase? Não sei, depende. Por que eu estou dizendo que depende? Pelo seguinte, no concurso de 2009, que a banca era CEPERJ, não bastava o candidato fazer 50 pontos para ir para a prova discursiva. Por que não bastava fazer 50 pontos para ir para a prova discursiva? Pelo seguinte, porque o edital dizia que só iria para a segunda fase os 600 primeiros candidatos. Então você tinha que brigar para fazer 50 pontos e, além disso, ficar entre as 600 primeiras posições. Isso no direito administrativo, vou responder no final, teste físico, vou responder no final. Os 600 primeiros, essa limitação editalícia para a passagem para a segunda fase tem um nome no direito administrativo, um nome técnico, chama-se cláusula de barreira. Cláusula de barreira. E isso já foi levado ao Supremo, se isso é constitucional ou inconstitucional. E o Supremo já se manifestou dizendo que isso é constitucional. Se perguntarem numa prova oral, essa limitação da primeira fase para a segunda fase, qual é o nome técnico disso? Cláusula de barreira. Então, o concurso de 2009 houve cláusula de barreira. Cláusula de barreira. Então, você tinha que brigar pelos 50%, mas não bastava isso. Você tinha que ficar entre os 600 primeiros. Logo, no concurso de 2009, somente os 600 primeiros fizeram a segunda fase. Somente os 600 primeiros fizeram a segunda fase. E dos 600 primeiros que fizeram a segunda fase para a oral, aí não tinha cláusula de barreira. Todos que fizessem 50% fariam a prova oral, ok? Em 2009, somente 10 candidatos foram para a oral. Somente 10. André, que absurdo. De quantos mil inscritos? 10 mil inscritos. Somente 10 chegaram à prova oral. Depois, com os recursos administrativos,
passaram mais 30 para a prova oral. Houve alguns subjúdice, eu fui um subjúdice de medicina legal, né, que fiquei com 35 pontos, recorri da minha decisão, consegui eliminar para fazer oral, fiz a prova oral, fui nomeado, tomei posse, entrei em exercício, trabalhei 6 meses, minha liminar foi cassada no Supremo, eu saí do cargo e fiz o concurso de novo em 2012, quando então fui aprovado sem liminar, ok? Muito bem, estou falando isso tudo para mostrar a você a dificuldade do concurso. Em 2012, eles retiraram a cláusula de barreira. O que significa dizer isso? Significa dizer que todos aqueles que fizeram, no concurso de 2012, fizeram metade dos pontos, estariam habilitados para fazer a prova oral. Ou, desculpe, a prova discursiva. Então, André, bastaria em 2012 eu fazer 50 pontos na objetiva para ir para a discursiva? Bastaria. Aí você deve pensar assim, bom, então devem ter ido para a segunda fase uns 5 mil candidatos. Ora, se teve 10 mil inscritos e bastava fazer 50% para ir para a segunda fase, não tinha limite para fazer a segunda fase, não havia cláusula de barreira como em 2009. É verdade, não havia cláusula de barreira, mas talvez em virtude de uma espantosa surpresa. Sabe quantos foram para a segunda fase sem cláusula de barreira de 10 mil inscritos? Somente 700. Sem cláusula de barreira, somente 700 foram para a segunda fase. Isso mostra que você não concorre com ninguém, você concorre com você mesmo. De 10 mil inscritos com cláusula de barreira, 600 na segunda fase. Sem cláusula de barreira, só passaram 700 para a segunda fase. Então, senhores, isso é um indicativo para que você assimile essa informação e monte a sua estratégia de estudo. Tá? Bom, então o concurso é dividido em 3 fases, primeira, segunda e terceira, e você não teve no último cláusula de barreira. André, no próximo haverá cláusula de barreira? Eu não posso te afirmar isso, porque isso vai depender de uma discricionariedade da banca examinadora. Tá? Bom, então falamos de como é o concurso, como é que ele é dividido. Dessas 3 fases, André, qual delas é a mais difícil? Sem sombra de dúvidas, a prova discursiva. É ali o momento em que você tem que demonstrar o maior nível de conhecimento. A prova oral, em que pese a dificuldade psicológica de você falar em público, de eventualmente você estar sendo assistido por particulares, por estudantes de direito, por familiares, porque a prova é aberta, apesar dessa dificuldade psicológica, da timidez, da talvez ausência de oratória de alguns, mas ela não é, em termos de conteúdo, a fase mais difícil. Pelo contrário, ela é a fase mais fácil. A prova oral, em termos de conteúdo, sem sombra de dúvidas, é a fase mais fácil. Daqui a pouco eu vou falar de estratégia para estudo, para prova objetiva, discursiva e oral. Então superamos esse segundo ponto, que é como é o concurso. Vou agora para o terceiro ponto desse bate-papo, que é a bibliografia. Caro aluno, caro coach, caro amigo que esteja assistindo, não há como você estudar para um concurso sem conhecer a banca examinadora. Não há. E eu vou te dar alguns exemplos por que eu sustento, obviamente, essa tese. Né? Não há como. Não há como. Não há como porque no concurso de delegado, André, 2009, quem era a banca? CEPERJ. 2012, FUNCAB. Então eu tenho que analisar a CEPERJ e a FUNCAB no que tange as questões anteriores que eles fizeram de outros concursos? Não. Porque o Rio de Janeiro tem uma peculiaridade. Que peculiaridade é essa? A banca examinadora, a organizadora do concurso, CEPERJ ou FUNCAB, ela somente organiza a parte administrativa do concurso. Os professores que são convidados para compor as bancas examinadoras, entre doutrinadores, magistrados, membros do MP, procuradores, defensores e delegados, eles é que fazem as questões. Então, por exemplo, na banca de penal, no último concurso, quem presidiu a banca foi o professor Bruno Gilabert, delegado de polícia aqui do Rio de Janeiro. Em direito constitucional, nós tínhamos na banca examinadora o doutor Rivaldo, diretor das delegacias de homicídio, delegado de polícia aqui no Rio de Janeiro.
Na banca de processo penal, nós tínhamos o juiz André Nicoliti, com manual próprio, não era o presidente, mas compunha a banca, junto com 2 delegados. Em direito civil, você tinha professores da UERJ, procuradores do Estado, compondo a banca. Então não há como você se submeter a esse concurso sem conhecer quem são os delegados, os juízes, os membros do MP, seja lá o cargo que ostentar, ou doutrinadores que compõem a banca. Tem de ler os livros e manuais desses examinadores. Não tem outro caminho. Vou te dar um exemplo muito claro por que isso é importante. Vou te dar 2 exemplos, na verdade. O primeiro exemplo, em 2009. O professor Nicoliti, André Nicoliti, já estava na banca. Na segunda fase do concurso, caiu uma questão, que foi uma questão sobre provas. E essa questão dizia o seguinte: policiais militares abordaram 2 motoqueiros em via pública. E nessa abordagem, ou seja, na busca pessoal, quando começaram a revistar aqueles motoqueiros, o telefone de um dos motoqueiros tocou. E o policial militar, se passando pelo motoqueiro, atende o telefone. E quem estava ligando para ele era alguém que estava solicitando a entrega de drogas. E ele, se passando pelo motoqueiro, que supostamente seria um traficante, combina o local, hora e data para a entrega da droga. E aí então esses policiais militares vão ao local e realizam a prisão, captura e apresentam a autoridade policial com atribuição para apreciação da prisão-captura. E ele pedia para você comentar esse acontecimento. Há do verbo haver um exemplo idêntico a isso, idêntico ao que eu acabei de narrar. O exemplo, inclusive, o motoqueiro se chamava Dunguinha. Dunguinha. Há um exemplo idêntico a esse no livro do professor André Nicoliti. Então o professor André Nicoliti tirou um exemplo do livro dele e colocou na questão de segunda fase. Só mudou o nome, lá não era Dunguinha, era um outro nome, mas no livro o exemplo era... Na questão era Dunguinha e no livro tinha lá um outro nome. Então te dei um exemplo de processo penal. Ora, o candidato que não leu o livro, com certeza, pode até ter acertado essa questão, mas não conhecia o exemplo que estava no livro do examinador. O professor André Nicoliti fala lá no livro em prova austuciosa, que seria uma prova ilegal, e chama essa prova de prova austuciosa. Essa expressão prova austuciosa está defendida pelo autor. Então é óbvio que na questão discursiva você tinha que escrever prova austuciosa, porque o examinador ia ver que você leu o livro dele, prestigiou a obra dele, e com certeza, na hora de valorar a pontuação, te daria, com certeza, uma sobrenota ali, uma sobrevida naquela questão. Então, não há como você passar neste concurso. Eu estou falando deste, mas poderia ampliar para qualquer outro, sem estudar especificamente a bibliografia do concurso. Vou te dar um exemplo em administrativo. À época, em 2009, a banca era formada por procuradores do Estado, assim como foi em 2012. Um dos procuradores era o professor Fernando Barbalho, que tem livro de direito constitucional, junto com o professor Flávio Williman, ambos procuradores do Estado. Caiu uma questão de responsabilidade civil do Estado, que também estava expressamente no livro deles. Eles diziam lá que policiais civis entravam numa comunidade, eram recebidos a tiros, o motorista fazia uma manobra para sair dos tiros, colidia com a viatura em um poste, caiu o transformador do poste, que gerava uma explosão. Essa explosão causava uma queimadura nos pés de um dos policiais. E perguntava se caberia ação de responsabilidade civil em favor do Estado ou em desfavor do Estado nessa situação. Ora, é uma questão que está lá no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição. Responsabilidade civil do Estado extracontratual. De lá, as pessoas jurídicas de direito público e as pessoas jurídicas de direito privado, prestadoras de serviço público, responderão pelos danos que os seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros. Ora, senhores, então a responsabilidade pelo texto constitucional, por uma interpretação literal, a Constituição utiliza a expressão terceiros. E a pergunta é, a vítima tem que ser um terceiro. Quem seria terceiro nessa situação? Será que o policial civil, no exercício da função, seria terceiro para a análise da responsabilidade civil do Estado? Duas correntes.
Uma primeira corrente vai dizer que terceiro é o estranho à administração pública. E como aquele policial tinha vínculo contratual com o Estado, vínculo estatutário com o Estado, ele não seria terceiro. Logo, a responsabilidade não seria objetiva pelo 37, parágrafo 6º. A responsabilidade seria subjetiva pelo Código Civil, artigo 186, combinado com 927. Primeira corrente, que era, inclusive, a tese do livro do professor Fernando Barbalho. Uma segunda corrente, dizendo que não, pouco importa se tem vínculo específico ou genérico, a Constituição visa proteger a todos. Então, terceiro não é somente o estranho à administração, mas também aquele que tenha vínculo específico com a administração, seja estatutário, seja contratual. Que me parece, inclusive, uma posição que vem sendo adotada pelo Supremo, quando o STF admite, por exemplo, condena um município a indenizar uma professora municipal, uma professora estatutária daquele município que foi vítima de uma agressão por um aluno que desferiu um tapa contra seu rosto. Ora, essa professora é estatutária e o Supremo condenou o município em sede de responsabilidade civil. Então me parece que o Supremo tem adotado essa segunda tese, mas na prova discursiva da segunda fase de 2009, você teria que colocar as duas teses. Onde estava esse exemplo? Esse exemplo estava textualmente no livro do examinador da banca. Então, bibliografia, não tem como passar neste concurso sem adotar a bibliografia que a banca vem adotando. Então vamos lá. Eu vou primeiro falar de uma bibliografia que eu chamo de obrigatória. Por que obrigatória? Porque ela é uma bibliografia dos examinadores do último concurso. Em Direito Penal, nós temos o professor Bruno Gilabert, delegado, como já falei, que tem livros de Direito Penal. Tem um livro de crimes contra a pessoa, contra o patrimônio, contra a liberdade sexual. Então, os 3 livros dele são de leitura obrigatória. Parte geral, André. Parte geral, não há nenhum autor específico. Então, você pode ir, por exemplo, com a doutrina do professor Rogério Greco, do Rogério Sanches, entre outros. Ou seja, você pode ter um livro mais geral, porque não há na banca examinadores com livro de parte geral. Então, eu pessoalmente estudei pelo Rogério Greco e me foi suficiente para ser aprovado tanto em 2009 quanto em 2012, já que eu fiz o concurso 2 vezes. Em penal eu passei em todas as fases nos 2 concursos. Kleber Masson também na mesma linha, um excelente manual voltado para concurso. Eu acho que parte geral também dá para ir de Kleber Masson. Então fica a indicação, Rogério Greco, Rogério Sanches, Kleber Masson. Parte especial não tem jeito. Penal especial. Penal especial... acho que seria possível, eu gosto pessoalmente do Renato Brasileiro, mas só que o Renato Brasileiro ele não tem todas as leis. Então fica aí a opção do NUT. Tem o livro do professor Gabriel Habib, que é excelente, ele acabou de lançar agora o livro sobre crimes hediondos e direito penal do inimigo, acho que é de leitura obrigatória. Os livros do professor Habib são livros muito diretos, e isso facilita muito, em que pese não perder a profundidade. Ele tem a profundidade adequada, mas ele é um livro mais direto do que talvez o NUT, que é um livro maior em termos de número de páginas. Então fica a indicação aqui também do livro do professor Habib, excelente os livros dele de crimes de leis especiais. Tá? Bom, processo penal. Processo penal não há para onde correr. É o livro do manual do professor André Nicoliti. Né? Tem de ler e digo a você, leia mais de uma vez. O livro do Nicoliti é um livro de fácil leitura. Então, dá para você ler. Eu pessoalmente li o livro, sem medo de errar para vocês, 6 vezes. Mais que 6 vezes. Uma vez para a prova objetiva de concurso 2009. Uma vez para a discursiva em 2009. Uma vez para a oral em 2009. E o mesmo eu fiz em 2012. Então, deu basicamente 6 vezes. É um livro fácil de ler. Óbvio que quando você vai lendo, você vai fazendo apontamentos. Você vai colocando as posições dele ali no seu caderno. Ou seja, no seu resumo, se você quiser chamar de resumo. Depois você vai batendo novamente o resumo várias e várias vezes. Mas tem de ler o livro ali do professor André Nicoliti. Tá? Então, falei de penal, processo penal. Constitucional. Constitucional, o examinador de 2009 foi o professor Rivaldo. E delegado, diretor da DH, aqui no Rio de Janeiro, né? Delegado de Polícia Civil. O Rivaldo não tem livro. Então, eu aconselho aqui o Pedro Lenza. Acho que o Pedro Lenza é suficiente para o concurso de delegado.
Tem o livro do professor Bernardo Gonçalves, de Minas, que é doutor pela UFMG, dá aula no curso Fórum aqui no Rio de Janeiro, um grande amigo, o Bernardo. O pessoal gosta do livro dele, né? Houve em 2012 uma questão que foi tirada do livro dele, o enunciado da questão, um texto tirado do livro dele, né? Bernardo Gonçalves é um excelente professor e também um grande amigo. O Novelino também, acho que é possível, o livro do Novelino. Rodrigo Padilha também, um grande amigo, acho que o manual dele também pode ser usado para o concurso de delegado, né? Então ficaria a sugestão aí do Pedro Lenza, do Rodrigo Brandão, mas tem também o Rodrigo Padilha, tem o Novelino como opções, tá? Não há um livro direcionado como há em outras matérias, por isso esse livro seria facultativo, essa bibliografia eu chamo de facultativa. Bom, administrativo. Administrativo é a matéria que eu leciono já há 10 anos, né? E aí tem uma peculiaridade na matéria de administrativo que é, desde 2009, em que você tem procuradores do Estado na banca de administrativo. Qual é o problema de ter procurador do Estado na banca de delegado? O problema é que, na verdade, o direito administrativo lá na procuradoria é como se fosse o direito penal aqui em delegado, né? Então, o trabalho dos procuradores, a veia mestra do trabalho é o direito administrativo. Assim como a veia mestra de trabalho do delegado é o direito penal. Então, quando o procurador do Estado vai para uma banca de delegado, em que há uma tradição de o direito administrativo não ser cobrado de forma tão pesada, muitos procuradores, os que passaram pela banca, acabam, à luz de uma análise crítica e anterior de bancas de delegado, acabam aumentando o nível da prova. Considerando que eles discutem o direito administrativo num nível mais aprofundado. Por isso, eu indico o livro do professor Rafael Oliveira, que também é um grande amigo, dá aula comigo em vários cursos, no curso Fórum, um doutrinador, né, procurador do município do Rio, e que vem trabalhando nessa área de PGE e PGM há muitos anos, formando candidatos para a prova de PGE e PGM. Então o Rafael ele traz no seu livro as posições da PGE e PGM, sem obviamente deixar de lado outras posições, como Carvalhinho, Maria Silvia, Jorge Gasparini, sem obviamente falar de jurisprudência da STF e STJ. Então a minha indicação para administrativo é o manual do professor Rafael Oliveira, por essa razão, por ser procurador do município, por tratar bastante das posições PGE e PGM, eu aconselho que se valha do livro dele. O Aragão, Alexandre Santos Aragão, ele lançou um livro recente, o manual, também é excelente, é procurador do Estado, professor adjunto da UERJ, e também vale a pena o livro dele, tá? Bom, eu pessoalmente tenho um módulo, né? Alguns aqui devem estar me assistindo, devem ser até meus alunos, né? Do módulo, eu tenho 2 módulos, um módulo terça-noite e um módulo sábado o dia inteiro, sábado de manhã, em que eu em 96 horas toco todas as posições de PGE e PGM, trazendo o Alexandre Santos Aragão, trazendo as posições do Rafael, trazendo as posições do Gustavo Binemboim, e cada tema eu trabalho com um livro diferente. Então, se a gente vai estudar licitações, vamos pegar o livro do Marçal, a lei comentada, né? Fomos trabalhar intervenção do Estado da propriedade, vamos trabalhar um livro específico para desapropriação. Então, esse módulo eu procuro fazer esse trabalho em 96 horas, considerando que é um módulo aprofundado de direito administrativo, tá? Bom, então falei de constitucional, falei de administrativo, falei de penal, falei de processo. Civil, fica a indicação para a primeira fase, você pode ir tranquilamente, você pode ir com o resumo da Saraiva. Tranquilamente. Aquele resumo da Saraiva, cada um tem 200 folhas, você pode tranquilamente com o resumo da Saraiva e leitura de letra de lei, né? Foi o que eu fiz e deu certo, tá certo? Para a segunda fase, talvez você precise de um livro já um pouco mais crítico, que traga um debate maior acerca de doutrina. E aí fica aí a indicação do livro do professor Tartucci, que é um volume único, Tartucci. Eu, pessoalmente, não estudei pelo Tartucci, eu estudei por resumo, por sinopse.
né? Mas o Tartucci é um excelente manual. É um excelente manual, um volume só. Óbvio que não dá para você pegar um Caio Mário com 6 volumes para a prova de delegado, né? Então o Tartucci eu acho que é assim, o mais elevado que você pode ir. Fora disso, você está indo muito além do necessário, tá? O direito civil ele é muito literal, obviamente. Você deve acompanhar os informativos STF e STJ, mas resumo, e o livro do Tartucci vai suprir. Tem o livro do professor do Cristiano Sobral também amigo, professor do Renato Saraiva. O livro dele também, eu li especificamente alguns pontos no livro dele, do professor Cristiano Sobral. Ele é mais resumido que o Tartucci. Mas também, para a prova de delegado, é um excelente livro. O do professor Cristiano Sobral também recomendo, tá? Bom, e medicina legal não tem jeito. Medicina legal tem 2 caminhos. As apostilas do Blanco, para quem estiver começando, né? São 5 apostilas. Blanco dispensa de qualquer tipo de comentário em termos de didática, né? As apostilas e o livro do Higino. O livro do Higino, infelizmente. André, a leitura do livro do Higino é indispensável? Senhores, dizer que é indispensável, eu estaria sendo assodado, talvez, tá? Mas eu vi as apostilas do professor Roberto Blanco, professor do Glioche, né, das maiores autoridades em medicina legal no Brasil. Roberto Blanco, ele não tem livro. Ele tem apostila, para quem não for do Rio, essa apostila só vende no curso Glioche. Aqui no Rio tem que fazer contato com alguém que esteja estudando, pedir para comprar, mandar para você por Sedex, mas seria esse o caminho. Apostila do professor Roberto Blanco, que te confesso que é mais didática do que qualquer livro. Entretanto, a banca de medicina legal, ela tem uma perita legista, que é a professora Virgínia, que ela é assistente, ou foi assistente do professor Higino por muitos anos. E ela então segue a linha de pensamento do professor Higino. Por isso é importante também ter o livro do professor Higino Carvalho Hércules, manual Atlas de Medicina Legal. É um livro médico, é um livro que eu não aconselho para quem estiver começando a estudar. Se você está começando a estudar, nunca teve contato com medicina legal, eu sugiro que primeiro você assista às aulas do professor Roberto Blanco no curso CERT, ou então no Glioche, e lê as apostilas dele. Depois de você formar uma base, aí você vai para o Higino. Porque se você for direto para o Higino, sem base nenhuma em medicina legal, pode ser que você se machuque, né, em termos de compreensão, e aí vai gerar um bloqueio para a matéria, e pode ser que você tenha um resultado não a contento. André, eu tenho que saber, para delegado do Rio, medicina legal em termos aprofundados, ou basta aquele nível mais superficial como é exigido nos outros estados? Se você não é do Rio de Janeiro e não conhece o nível da prova de medicina legal para delegado do Rio, eu vou te dar só uma informação. Para a prova de perito médico legista da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, os candidatos médicos, 6 anos de medicina mais residência, eles fazem uma fase só de medicina legal. Eles só fazem uma prova objetiva com 100 questões. Ele é médico, ele estudou 8 anos de medicina e ele vai trabalhar com isso. Ele vai fazer a autópsia. O exame cadavérico, vai fazer relatório médico legal, vai dar parecer. Ele vai ser o médico legista. Ele é que vai dar o laudo. Ele faz uma prova objetiva de medicina legal. O delegado de polícia, que é formado em direito, que nunca viu medicina na vida, fora honrosas exceções de quem também seja formado em medicina, que não é a regra, ele faz prova de medicina legal objetiva, na primeira fase, discursiva de medicina legal e prova oral de medicina legal. O perito legista só faz prova objetiva sendo médico. Você, sendo bacharel em direito, vai fazer prova em 3 etapas de medicina legal, objetiva, discursiva e oral. Com essa informação, você tira suas conclusões. Qual é o nível da prova de medicina legal aqui no Rio de Janeiro? Então a prova é no nível da prova de perito. Por isso, a importância de ler o livro do Higino e aprofundar o estudo. E aprofundar. Não tem jeito. André, cai pesado? Cai pesado. Reprova muito. Eu fiquei reprovado em 2009 em medicina legal. Foi a única matéria que me reprovou. Eu fiz esse concurso 2 vezes. Cada concurso com 18 provas. São 36 provas. Eu fiz 36 provas. Eu fiquei reprovado em uma, passei em 35. Isso não me faz melhor do que ninguém,
mas me dá legitimidade para vir aqui e poder falar com você e te dar uma orientação acerca deste concurso, tá? Depois eu vou responder no final, previsão, tudo isso eu vou abrir para perguntas, tá? Então, senhores, bibliografia, tópico superado. Vamos para o quarto tópico, que eu chamei de tópicos do edital. Quarto momento aqui, né, do nosso bate-papo, que eu estou chamando de tópicos do edital. O edital de delegado são 6 matérias. Cada matéria tem 6 pontos. Então, é administrativo, ponto 1, 2, 3, 4, 5, 6. Penal, ponto 1, 2, 3, 4, 5, 6. Constitucional, ponto 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, cada matéria tem 6 pontos. Muito bem. E a primeira informação importante que, no que tange a sua estratégia, você deve observar, porque isso faz parte do seu planejamento. Foi assim que eu fiz, nas 2 vezes que fiz o concurso. É assim que eu oriento os meus coaches. É assim que eu oriento pessoas que me perguntam. Né? E é assim que fizeram 90% daqueles que eu vi passar em 2009 e em 2012. Eu fiz a Cadepol em 2009, fiz a Cadepol em 2012. Então, os delegados de 2009 e 2012, posso não ser amigo de todos, mas conheço de nome todos eles, porque fiz as duas vezes a Cadepol com os delegados que estão em 2009 e 2012. E a maioria assim fez para passar. Ora, qual é aqui a dica? A dica é a seguinte. Ainda estou na FAEPOL, sim, estou na FAEPOL. Semana que vem eu vou gravar a aula lá, sim, estou na FAEPOL, sim. Qual é a dica aqui? A dica aqui é a seguinte. Você vai lá em penal. Você vai lá em penal. Ponto 1 de penal. Ponto 1 de penal, você tem, por exemplo, Lei de Drogas. Lei de Drogas 11.343 de 2006. Essa lei, ela está presente nos 6 pontos. No ponto 1, no ponto 2, no ponto 3, no ponto 4, no ponto 5, no ponto 6 de penal tem lei de drogas. Crimes contra a vida, homicídio, tem nos 6 pontos do edital. Então não precisa ter uma inteligência acima da média para que você perceba que você tem de ir primeiro onde? Nos pontos que se repetem. Então eu tenho de fazer uma análise crítica dos 6 pontos do edital de cada matéria, vendo drogas, tem nos 6 pontos. Em processo penal, inquérito policial está presente nos 6 pontos de processo penal. Então, há alguma dúvida que você tem de estudar inquérito policial e saber isso na veia? Em constitucional, defesa do Estado Democrático de Direito. Tem lá nos 6 pontos, ou em 5 pontos, mas tem praticamente em todos. É um ponto que cai muito em direito constitucional. Então, é fazer uma varredura no edital, identificando quais são os pontos que se repetem. E é óbvio que esses pontos você tem de estudar primeiro. Por quê? Porque a chance deles serem cobrados é maior do que um ponto que apenas está em um item do edital. Vamos lá. Crimes contra a família, por exemplo, em direito penal. Em quantos pontos do edital tem crimes contra a família? Se tiver em 2, tem muito. Não estou dizendo para você não estudar crimes contra a família. Você tem que estudar. Mas é óbvio que você não vai se dedicar tanto quanto você vai se dedicar para drogas, para armas, por exemplo. E aí você vai fazer isso ao final. Você já tem todo o edital resumido? Já. Já resumi todos os pontos que se repetem? 2, 3, 4, 5 vezes? Já. Agora eu vou para aqueles pontos que estão aqueles itens do edital que estão em apenas 1 ponto ou em 2 pontos. Depois de fazer todo o material dos pontos que se repetem, aí eu vou passar para os pontos que não se repetem. Então, antes de você estudar a matéria, você estuda o edital. Você tem que tirar um tempo, que seja 2, 3, 4 dias, e fazer um estudo do edital. Tá? É o primeiro passo dentro de uma estratégia eficaz para sua aprovação. Quanto aos tópicos do edital, última informação valiosa. Eu falei que os pontos se repetem em várias matérias. Em penal, em processo, em constitucional, em civil. Só que há, do verbo haver, 2 matérias em que não há repetição de ponto. Não há repetição de ponto. Essas matérias são medicina legal e direito administrativo. Medicina legal e direito administrativo.
nessas duas matérias não há repetição de ponto. Então, por exemplo, direito administrativo, ato administrativo, só tem um ponto, no ponto 1. Responsabilidade civil do Estado, só tem um ponto, no ponto 6. Intervenção do Estado da propriedade, só tem um ponto, no ponto 4. Contratos e licitações, só tem um ponto, no ponto 2. Autarquia, só tem um ponto, no ponto 3. Então, se for sorteado o ponto 6 na discursiva, se o ponto sorteado for o 6 na discursiva na oral, ele não vai te fazer uma pergunta sobre autarquia, sobre ato administrativo. Ele vai te fazer uma pergunta sobre concessionária e permissionária de serviço público, sobre parceria público-privada, sobre responsabilidade civil do Estado, que são os itens do edital do ponto 6. Então isso acontece em duas matérias só, medicina legal e administrativo. Isso faz com que você tenha, então, acerca dessas matérias, estudá-las de A a Z. André, bens públicos, ponto 2. Se for sorteado o ponto 2, como foi em 2009, na segunda fase, a pergunta vai ser ou de contratos, ou de licitação, ou de bens públicos. Porque o ponto 2 só tem contratos, licitações e bens públicos. Então não dá para negligenciar, vê se você percebe, não dá para negligenciar o estudo de bens públicos. Porque se for sorteado o ponto 2, a pergunta vai ser, dentre outras, sobre bens públicos. Ainda que não seja um tema que todos estudem com mais afinco ou trabalhem com isso no dia a dia. Mas eu não posso negligenciar esse ponto. Ok? Muito bem. Ainda falando de... Agora eu vou passar para o próximo ponto. Ponto 5 do debate. Nosso bate-papo. Que é material de estudo. Material de estudo. André, material de estudo. Eu faço o quê? Estudo por livro, estudo por aulas, monto um caderno, leio o Caio Mário. Eu faço o quê? Então vamos lá, por partes. Primeira coisa que você tem de fazer é uma análise de você mesmo. Antes de você decidir se vai estudar por livro, se você vai estudar por manual, se vai estudar por coleção, se você vai estudar por aula em vídeo, se você vai estudar da maneira que você vai estudar, você tem que saber. Candidato, eu sou um candidato mais sinestésico, mais auditivo, mais visual. Qual é a minha característica para a aquisição da informação? E para não só a aquisição, mas para o processamento e exteriorização da informação. Eu funciono mais só ouvindo? Lendo? Eu preciso ler, ouvir, tocar? Isso você tem que responder a você mesmo e fazer essa análise. Eu estou dizendo por experiência própria. Eu estudo para concurso há 10 anos. Quer dizer, mais, né? Há uns 12 anos. Eu passei no meu primeiro concurso, em 2004, quando eu passei para a Polícia Federal, fui para piloscopista da Polícia Federal por 6 anos. Foi o primeiro concurso, o primeiro que eu passei foi PRF. Fiquei reprovado no psicotécnico, né? Você vê que eu não devo ser muito normal. Depois fiz psicotécnico da PF para agente, para piloscopista, passei nos 2 cargos, para delegado do Espírito Santo, para delegado do Rio. Então eu fiz 4 vezes psicotécnico, 4-1 psicotécnico, uma reprovação e 4 aprovações, né? Então eu devo ser maluco, mas não totalmente. De qualquer sorte, repare, ao longo desses anos de estudo, o que eu percebi? Que eu, André, eu tinha mais facilidade em ouvir e ler e escrever do que somente ler. Se eu pegasse um livro para ler apenas, eu me dispersava facilmente. Porque como tem um déficit de atenção, se eu estou lendo aqui numa biblioteca um livro e alguém passa aqui, um vulto passa, meu olho diretamente vai àquela pessoa, aquele vulto, e volta para o livro. Ou seja, e aí eu preciso recuperar a linha que eu estou. E aí eu preciso, pelo que eu estava falando mesmo, que eu estava lendo mesmo, aí eu já não entendo mais nada. Então, a leitura acaba, e aí, várias pessoas se identificando com essa maluquice, né? Quer dizer, maluquice entre aspas, estou brincando, mas com essa característica, que às vezes você tem e você insiste em estudar por aquele método, quando sabe que aquele método talvez não seja o melhor para você. Ora, o que eu fiz? Então, passei a estudar ouvindo aula. Os cursos que eu fiz, gravava as aulas com autorização do professor, e ficava ouvindo aquilo e fazendo o meu resumo. Se eu pudesse, eu lia também. Então eu ouvia e lia, porque com um som no meu ouvido, podia passar
um elefante ali na minha frente, que isso não tirava a minha atenção, porque eu estava preso pela memória auditiva. Então você fazer essa análise acerca de você mesmo, isso aí é crucial. Eu vejo candidatos, tem um colega conhecido, né? Eu sempre estudei no IMPA, aqui no Rio de Janeiro, estudo de matemática aplicada, né? Estudei lá desde que eu estudei meu primeiro concurso. Em 2002 eu comecei a estudar a Polícia Federal, não passei no concurso de 2002. Tinha acabado de formar em economia, comecei a fazer direito. E aí então em 2004 eu passei no quinto período de direito, já formado em economia, passei para papiloscopista, me formei em direito, comecei a dar aula. Mas eu estudo no IMPA há muitos anos. E lá tinha um conhecido que ele estudava por livro. Então, cada tema que ele estudava ele ia estudar civil, Caio Mário, 6 volumes. Ele ia estudar administrativo, ele lia o Carvalhinho, Gustavo Binemboim, Diogo de Figueiredo. Ele lia 250 livros, cada um com 2.000 páginas. E por aí ele ia, em todas as matérias. E ele não passava. Primeiro concurso não passou, segundo não passou. Já estudava há 7 anos e não passava. Ora, não passava porque ele não sabia, ou será que não passava porque a estratégia que ele estava adotando não era a melhor? Você, candidato, que está embrenhado nessa seara, você precisa ter um desconfiômetro que é o seguinte: 1 ano, 2, 3, 4, 5, já li tudo, já fiz todos os cursos, estou estudando a Vera, estou estudando sério, abdicando de toda minha vida pessoal, familiar, projetos de trabalho, em nome disso. E em 5 anos eu nunca passei para nada? Você é burro? Não. Para passar em concurso público não é questão de inteligência. Não precisa ser mais burro ou menos burro, mais inteligente ou menos inteligente. É questão de treino. É questão de treino. Passa quem treina mais. Passa quem... A pessoa que é superdotada, tem uma inteligência acima do normal, ela não consegue ficar em cargo público. Porque a cabeça dela é tão louca, ela começa a querer inventar as coisas, ela vai para a NASA construir foguete. Concurso público é para quem é mediano, esforçado e quer estabilidade. Concurso público não é para gênio. Pode ter um gênio ou outro que passe? Pode. Mas a maioria das pessoas que passaram são pessoas iguais a você. São pessoas normais. São pessoas que têm força de vontade e querem a estabilidade. No concurso público ninguém fica rico. Honestamente, ninguém fica rico. Ganhando 13 mil reais por mês líquido, você não vai ficar rico. É um mau salário? Não é um mau salário. Mas ninguém fica rico. Quanto custa um colégio aqui no Rio de Janeiro? Um bom colégio? 3 mil reais. Se você tiver 2 filhos, já são 6. Quanto custa a prestação de um apartamento? Quanto custa um aluguel? Você ganhando 13 mil reais, dependendo da vida que você leva, você vai viver no cheque especial. Você não vai ser rico. Então, quem passa quer o quê? Quer estabilidade. Agora, quem é superdotado, tem a inteligência acima da média, quer ser rico. No concurso público ele não vai ser. Então, porque fulano passou, ele é mais inteligente que eu. Não existe isso. Não, ninguém é mais inteligente do que ninguém. Pessoas têm inteligências para determinadas searas que outros não têm. Mas no concurso público... mas outra coisa. Porque o cara é professor e passou porque... Senhores, a diferença entre mim e vocês é uma só. Eu estudo há 10 anos direito administrativo. Só faço isso da vida há 10 anos. Se eu não conseguisse chegar numa sala de aula e dar uma aula sem consulta, sem ter que ficar lendo o código, eu teria algum retardo mental. Por quê? Porque eu não sou melhor do que você. A diferença é que eu faço isso há 10 anos. Qualquer um que fizesse isso há 10 anos, provavelmente faria igual ou melhor do que eu faço. Então não se assuste. Eu vejo alguns alunos vindo a mim falando assim: professor, mas você entra e fala 2 horas, 3 horas sem parar e não lê nada? É óbvio, eu faço isso há 10 anos. Isso não me faz melhor do que você. Não me faz melhor do que ninguém. Isso só mostra que eu me dediquei àquilo por aquele tempo. E se você o fizer, você vai fazer igual ou melhor do que eu estou fazendo. Então, lembre, você é capaz, basta que você queira, basta que você se dedique. Agora, aquela máxima que muitos já ouviram, concurso é uma fila. Concurso é uma fila. Mas essa fila não passa em determinados lugares, né? Que as pessoas acreditam que ela passe. Essa fila não passa em noitada, todo dia. Essa fila não passa em samba, em viagem. Essa fila não passa nesses lugares. Essa fila passa em biblioteca, em abdicação,
em final de semana, em Natal, em Ano Novo, em Carnaval, em abstinência. Essa fila passa nesses lugares. Mas está disposto a pagar o preço? Talvez não, né? As pessoas gostam apenas de colher os frutos. Lembre, você é livre. Deus te deu o livre-arbítrio para você fazer as suas escolhas, para você fazer o seu plantio. Mas Ele não te deu o livre-arbítrio para você colher. Você só é livre no plantio. Na colheita você não é livre. Você não é livre. Você vai plantar livremente, mas você vai estar vinculado àquilo que você plantou. Minha filha está me vendo. É isso aí. Isso vale para você, viu também, filha? Isso vale para você. Estuda. Por isso que eu fico no seu ouvido. Estuda, estuda, estuda. Porque é assim. Minha mãe, meu irmão deve estar me assistindo. Eu venho de uma família humilde. Minha mãe não era rica. Era gerente do Banerj, aposentada. Me deu o que pôde me dar. Me deu o que pôde me dar. De estudo, o que tinha condições financeiras para dar. Mas tudo que eu conquistei foi com muito suor. Em algum momento, eu percebi que não tinha talento para ser jogador de futebol, nem para ser tocador de pagode. E também não tinha talento para o mundo do crime. Se você não tem talento para ser pagodeiro, se você não tem talento para jogar futebol, e se você não tem talento para o mundo da ilegalidade, eu só conheço uma maneira de você conseguir os meios de subsistência: estudando. Não conheço outra. Se existe outra, ainda não me informaram qual é. Não passou por mim esse conhecimento. Então, estude, sabendo que ninguém é melhor do que você. Minha esposa, muito orgulho, amor, te amo. Você está nesse caminho comigo aí e me dá muita força nisso tudo. Muita admiração por você. Então, se você não é rico, se você não nasceu em berço de ouro, se você não tem talento para determinadas coisas, o único caminho é o estudo. Seja lá por que você quiser fazer. Então não se assuste. Porque o fulano é isso, fulano é aquilo. Porque ele é juiz, porque ele é delegado, porque ele é promotor. Ele pode ser o que ele quiser. Ele não é melhor do que você. Ele não é melhor do que você. A quantidade de células que ele tem no corpo você tem. Os 2 braços que ele tem você tem. As 2 pernas que você tem ele tem. Ele enxerga, fala, ouve, escuta. Assim como você. Se ele fez, você pode fazer também. Estou falando do concurso de delegado, mas poderia estar falando de qualquer outro. De qualquer outro. Poderia estar falando do concurso do mais fácil ao mais difícil, se é que existe concurso fácil. Se é que existe concurso fácil. Agora, colher sem plantar, aí, meu amigo, aí também não dá, né? Ou seja, eu vejo muitos pedindo a Deus. Ele pede a Deus. Deus, estou aqui na hora da prova. E aí, pode me ajudar? Guia minha caneta nessas 5 opções. Imagine se você fosse Deus. Imagine se você tivesse o poder que Deus tem. Essa pessoa que está te pedindo ajuda, você, como é Deus, tudo vê, tudo sabe, é onipotente, onipresente. Você analisaria o histórico dessa pessoa. Essa pessoa viveu em samba, pagode, lancha, churrasco, noitada, queimada de praia, 0% de gordura no corpo. Nunca abriu um livro. Nunca abriu. Esse é o A. O B também chega ao dia da prova, também levanta as mãos e fala assim: Senhor, és testemunha de tudo que eu passei para chegar aqui. O camarada não viu a filha crescer, está 20 quilos acima do peso, hipertenso, ansioso, colesterol alto, triglicerídeo alto, abdicou de toda a companhia dos entes queridos, branco, se ele deitar numa areia, passam por cima dele, 2 anos de clausura, e você tem essas 2 figuras, as 2 falando assim: Senhor, guie minha caneta. Se você tivesse o poder que Deus tem, o que você faria? O que você falaria pro camarada 0% de... Não estou dizendo que tem que ser 0% de gordura, tem que ser gordo ou mal, eu estou defendendo isso não. Eu estou falando só das abdicações que a vida te leva, a ansiedade que a vida te leva.
Concurso público é uma máquina de moer. A minha psicóloga falava isso, né? Carolina. Fiz terapia durante 10 anos. Carolina falava assim pra mim: André, concurso público é uma máquina de moer gente. É uma máquina de moer gente, psicologicamente falando. 4 amigos começaram a estudar. João, Maria, Pedro e Roberto. João, Maria, Pedro e Roberto. 4 começaram a estudar. Com um ano, João passa. Com mais 1 ano e meio, passa Maria. Com 2 anos, estão Pedro e José. Ora, eu pergunto a você, Pedro está torcendo para ele passar? Não. Pedro agora começa a torcer para José não passar. Porra, mas que loucura, André, Porque se José passar, o Pedro é o burro dos 4. E para onde é que ele vai levar essa frustração? 4 começaram, só eu não passei. OAB é assim também, né? Eu vi o pessoal colocando aí. Também é isso. Também se dedica muito, também tem que abdicar de uma série de coisas. Então, faça a sua higiene mental, seja ela qual for. Seja religião, seja uma terapia, seja um bate-papo com os amigos. Faça a sua higiene mental. Eu costumo dizer que a aprovação está calcada em 4 pilares. Que 4 pilares são esses? Conteúdo, estratégia, estrutura psicológica e sorte. Ah, André, tem sorte? Tem. Óbvio que tem sorte. O problema é que o candidato ele quer ir para a prova só com a sorte. Aí não dá. Agora, conteúdo, estratégia, estrutura psicológica, se você fizer esses 3, você pode ter certeza que o lá de cima, não sei no que você acredita, ele vai fazer a parte dele. Ele vai fazer a parte dele porque ele viu o que você fez aqui. Então, se você fizer a sua parte, ele faz a parte dele. O problema é que você só quer que ele faça a parte dele, você não quer fazer a sua parte. Aí fica difícil, né? E eu, se fosse Deus, se eu tivesse esse poder, eu ia falar assim: agora é contigo. Você não plantou isso? A sua colheita é essa. Você é livre para o plantio, é vinculado para a colheita. Né? Então, material de estudo, fundamental. Então você analisou se você é sinestésico, visual, auditivo. Você analisou isso. E aí você vai ter que escolher um método que se adapte a essa sua característica. Se você lê bem e não sai da concentração, talvez a leitura seja mais rápida do que ouvir uma aula. Mas talvez se você for desatento, tiver um déficit de atenção, talvez ouvir uma aula e ler, talvez te ajude mais. Sempre montando o seu caderno. Outra coisa que eu falo para os meus coaches, sempre montando o seu caderno. O que é montar o seu caderno? Montar o seu caderno é fazer o resumo do que você está lendo, do que você está ouvindo. Se você hoje, passei a tarde toda ouvindo aula de direito constitucional, passei a tarde toda fazendo meus resumos. Deve estar aqui em algum lugar. Voltando, até caiu. Aqui, ó. Está aqui, ó. Passei hoje o dia inteiro estudando aqui, ó. Interpretação constitucional, ó. Sabe o que é isso aqui? São os resumos da aula que eu estava ouvindo. Aqui, ó. Resumos da aula que eu estava ouvindo. De direito constitucional do professor Rodrigo Brandão. Hermenêutica constitucional. Tá aqui, ó. Tudo anotado nas minhas fichas. São aqui, ó. 23 fichas até agora de hermenêutica constitucional. Tá aqui. Igualzinho a você, ao que você faz. Não tem milagre, senhores. Não tem milagre. Tem estudo. Milagre não existe. Milagre por uma força sobrenatural não existe. Você tem que fazer sua parte aqui para que o milagre aconteça. Senão não acontece. Então, por que eu faço isso aqui? Porque se eu ouvir a aula do Rodrigo Brandão, eu vou entender provavelmente tudo que ele fala. Mas será que daqui a 6 meses, quando eu precisar desse conhecimento para dar uma aula, para melhorar a minha aula ou para fazer um concurso, se um dia eu for fazer outro, será que eu vou conseguir reproduzir o que eu ouvi 6 meses atrás? Óbvio que não. Óbvio que não. Por quê? Porque eu preciso de sequência e frequência. Eu costumo, não sei se minha filha está me assistindo ainda, meu irmão aí com a minha filha, não sei se estão me assistindo, mas eu costumo citar um exemplo que são fichas, que é da natureza humana. Quando você nasce, talvez a maior ansiedade dos seus pais seja que você fale papai e mamãe. E assim foi comigo quando minha filha nasceu. Eu queria muito que ela falasse papai.
E eu fiquei ali no ouvido dela durante quase um ano, falando para ela, fala papai, fala papai, fala papai, fala papai. E ela, coitada, deve ter enchido o saco dela de estar, esse maluco aqui pedindo para falar papai. Pô, ele não entende que eu preciso ouvir isso várias vezes. E aí eu preciso adquirir esse conhecimento, processar esse conhecimento para externá-lo. E aí depois de 9 meses, 8 meses, 7 meses, ela foi e disse papai. O problema é que você, candidato, acha que você vai ouvir uma aula que você ouviu, ou vai ler algo que você leu, e que você amanhã vai sair repetindo isso, fazendo isso uma vez só. É óbvio que não. Não sei quem nos inventou, senhores, não sei no que você acredita. Mas aquele que nos inventou, nos programou assim. Para que eu consiga reproduzir um conhecimento, seja ele qual for, eu preciso ouvi-lo, ler, escrever. Depois de fazer isso muitas vezes, eu consigo reproduzir. Só que o candidato acha que ele vai sentar, vai ouvir isso uma vez e vai conseguir reproduzir. Minha filha está ouvindo, um beijo, amor. Então, qual é o segredo? O segredo é que você leia, escute, escreva. Muitas vezes. Por isso as fichas. Por isso o fichamento. Vejo muita gente fazendo, digitando. Caderno essencial, é isso mesmo. Pessoas que estão passando nos últimos concursos, nos últimos anos, pelo menos nos últimos 5 anos que eu tenho visto, MP, magistratura, delegado, defensoria, tem um bom caderno. Um módulo que você confie, um professor que você confie. Faça um bom caderno desse módulo. E fique lendo e relendo aquele caderno. Se é que é segredo, né? Esse é o método que muitos têm adotado e têm conseguido. Porque se eu te der o Carvalhinho hoje, Carvalhinho com 1.500 páginas, e pedir assim para você, olha, você tem 30 dias para ler o Carvalhinho. São 1.500 páginas, você vai ler 50 páginas por dia. Você vai ler 50 páginas por dia. Você vai ler. 30 dias depois você leu as 1.500 páginas. Se eu fizer alguma pergunta para você no dia seguinte sobre as 1.500 páginas, você vai me responder provavelmente. Só que se daqui a um ano eu te fizer uma pergunta sobre as 1.500 páginas, você não tem 20% daquele conhecimento mais. Não tem. Porque você leu uma vez só. Só que eu não tenho como ler o Carvalhinho 10 vezes. 1.500 páginas multiplicado pelo número de matérias, você vai ter 50.000 páginas para ler. Você vai passar com 70 anos e vai ter que sair na aposentadoria compulsória. Por isso o caderno. Por isso o resumo. Porque com o resumo, com o caderno, você consegue fazer leituras sequenciais até você massificar. O que você faz quando você está indo trabalhar, quando você está indo para a biblioteca? O que você faz quando você está indo para a academia? Você provavelmente deve ouvir uma rádio, né? Mas aí vem a pergunta, né? Mas a rádio, FM o Dia, será que ela cai na prova? Aquela música que tocou no FM o Dia, da qual eu gosto também, ela vai ser cobrada na prova? Acho que não. Desconfio que não. Então será que, se você quer passar mesmo, é melhor você ouvir uma aula, ou será que é melhor ouvir a FM o Dia? Pensa nisso, tire as suas conclusões. Como é que eu fiz? Eu tinha 2 matérias que eu elegi para estudar nos momentos em que eu não estava estudando. Olha que loucura. 2 matérias que eu elegi para estudar nos momentos que eu não estava formalmente estudando. Que matérias foram essas? Constitucional e medicina legal. Então, constitucional eu estudava quando eu ia para a academia fazer lá meu aeróbico, a esteira. Então eu botava uma aula de constitucional e ficava ali durante 1 hora ouvindo aquela aula. Sei que não deve ser o melhor para uma academia, mas eu precisava daquilo. André, por que você botou constitucional e não botou civil? Porque a minha base em constitucional é maior que a minha base em civil. Então, se eu estou ali no momento em que eu não estou com a plena atenção no que eu estou fazendo, porque eu estou dando atenção ao exercício que eu estou fazendo, eu não posso colocar uma matéria que eu saiba menos. Então, eu tenho que colocar uma matéria que eu domine, considerando que a minha atenção vai estar dividida com outra atividade.
Então eu botava condicional porque eu dominava. E eu ficava ouvindo aquelas aulas 10, 20, 30, 40, 50 vezes. No carro, em vez de ouvir ali uma rádio, eu ouvia as aulas do professor Roberto Blanco, uma matéria da qual eu gostava. Então eu elegi medicina legal para o carro e elegi condicional para a academia. Então eu não sei se vale a pena você, no carro, estar ouvindo rádio, ouvindo coisas que não vão ser cobradas na prova. Ah, André, eu gosto de ouvir minha rádio. Não tem importância, ouça. Mas pague o preço lá na frente, na hora que cair uma questão que você poderia ter ouvido 10 vezes e que você não ouviu a rádio, que não vai ser cobrada. E aí você vai errar essa questão e vai ficar reprovado. Pague esse preço. Pague esse preço. Então, material de estudo. Para finalizar o material de estudo. Material de estudo, ele funciona como se fosse a sua arma. Talvez muitos que estejam me assistindo sejam policiais já. Mas você tem que... Como é que o policial geralmente é treinado na academia de polícia, seja ela qual for, com a sua arma? Coloque a arma sempre no mesmo lugar. Se você coloca a arma do lado direito, coloque sempre do lado direito. Não vai colocar do lado direito, outro dia do lado esquerdo, no outro dia está atrás, no outro dia está na frente, no outro dia está na perna. Porque o dia que você precisar dela, você não vai saber onde ela está. Você não está trabalhando a sua memória muscular. O concurso é exatamente a mesma coisa. O estudo é exatamente a mesma coisa. Eu vejo muitos candidatos falando assim, eu vou pegar o caderno do Fabrício Bastos, que passou no MP, e vou ler para o MP. Senhores, o caderno é do Fabrício Bastos, ele é que fez. Por que em vez de você pegar o caderno dele, você não faz o seu? Você tem que ter intimidade com o seu material. Assim como você tem intimidade com a sua arma, você tem que ter intimidade com o seu material. Eu sei que eu botei aqui, na folha 1 de interpretação condicional, a folha 1, no verso da folha 1, eu escrevi em vermelho moldura normativa de Kelsen. Eu fiz essa observação aqui. Eu sei que eu fiz isso e eu decorei isso. E no dia da prova eu vou lembrar que na folha 1 das minhas fichas estava moldura normativa em vermelho. Se eu pegar isso do Fabrício Bastos, eu não vou saber porque foi ele que fez. Eu não tenho memória muscular para aquilo. Mas pessoas insistem em pegar material de outras pessoas para estudar. Aí depois você não sabe por que A passa e por que B não passa. Aí você acaba dizendo, não, porque B era muito inteligente e eu sou burro. Você não é burro, nem B era muito inteligente. Só que B usou uma estratégia que foi uma estratégia melhor do que a sua. E aí eu costumo dizer que 3 pessoas não passam em concurso, apenas 3. Se você não estiver em nenhuma das 3, você está aprovado. Quem são essas 3, André? Os que desistem. Se desistiu, acabou. Você levou sua vida para um outro rumo. Os que morrem, se morreu, também acabou. E os teimosos. Quem são os teimosos? O teimoso é aquele que faz um concurso e não estuda. Vou fazer de sacanagem, tem porra nenhuma pra fazer, vou fazer o concurso. Obviamente não vai passar. Aí como ele é teimoso, ele vai fazer o concurso de novo e não estuda de novo. Aí ele de novo não passa. Aí agora, no terceiro concurso, ele resolve estudar. Eu vou estudar, mas vou estudar só letras de lei. Só vou ler letras de lei. Aí ele não passa porque só leu letras de lei. Mas como ele é teimoso, no quarto concurso ele só lê letras de lei. Aí ele não passa. Aí agora ele resolve ler jurisprudência. Já no quinto concurso. Só que ele não lê doutrina. Aí ele não passa porque ele leu letras de lei, leu jurisprudência, mas não leu doutrina. Mas como ele é teimoso, no sexto concurso, ele só lê letras de lei e jurisprudência. Aí no sétimo concurso, ele resolve ler letras de lei, doutrina e jurisprudência. Aí ele passa. Porra, não era mais fácil ter percebido isso antes? Se você não morreu, se você não desistiu, e se você não é teimoso, eu afirmo a você, você está aprovado. E quando se porventura nessa tua caminhada, em algum momento você ficar reprovado, não saia reclamando. Não saia reclamando. Saia comemorando, porque foi uma oportunidade que lhe foi dada para enxergar o que você fez de errado e poder replanejar para o próximo. Porque quando você só reclama e fala da banca, porra, na minha vida nada dá certo, as palavras têm força. Você atrai isso para você. Então, agradeça a oportunidade de ter feito o concurso e não ter passado. É coisa de maluco. Eu sei que é.
Como é que eu vou sair de uma prova, André, que eu fiquei reprovado e vou sair comemorando? Porque você não fez alguma coisa que você identificou e que agora você vai fazer. Por isso que você vai sair comemorando. Ok? Muito bem. Então falei do material. E aí, no último ponto, vou aqui me disponibilizar por mais algum tempo, né? Para responder eventuais perguntas que eu não respondi ao longo dessa palestra. Então, quem tiver dúvida, vai mandando aí que dentro de uma possibilidade eu vou, com o maior prazer, responder. Na Firepol, eu estou na Firepol ainda, tá certo? Estou na Firepol. Firepol é um excelente curso, tá? A carga horária é muito boa, vários delegados novos dando aula, várias revelações, pessoal com experiência, e eu acho que vale a pena sim fazer parte. Exercício. O exercício faz parte da estratégia. O exercício faz parte da estratégia, né? Fazer muitos exercícios. Eu costumo dizer o seguinte: acertar ou errar questões objetivas, não está ligado a saber mais ou menos, está ligado a fazer mais ou menos exercício. Então, se você faz muito exercício, você acerta muito. Se você faz pouco exercício, você acerta pouco, ainda que você saiba a matéria. Então, fazer exercício é parte fundamental da estratégia. Vamos lá, continuando as perguntas. Firepol é só online. Firepol é só online. Manual do Rafael Oliveira é o indicado. Material do Rafael Oliveira é indicado. Quantas matérias estudar por dia? Essa questão da matérias por dia, isso é muito pessoal, tá? Eu, por exemplo, eu gostava de fechar tópico no edital. Então, se eu começasse a estudar inquérito, eu ia em inquérito até fechar inquérito. Mas isso não é receita de bolo. Algumas pessoas defendem a tese, que eu tenho certeza que também não está errada, em que você precisa, de alguma maneira, trocar a matéria. Então, se você, por exemplo, tem 8 horas de estudo por dia, ficar 8 horas na mesma matéria, para quem não é treinado, talvez você tenha um rendimento em escala decrescente e você vai perdendo qualidade no estudo. Então, alguns orientadores, eles acabam por dizer o seguinte: se você tem muitas horas, faça 2 matérias. De manhã estudo constitucional, à tarde administrativo. Mas também digo que isso não é receita de bolo, tá? Agora, se o horário é muito pequeno de estudo, tenho 2 horas por dia, 3 horas, aí fique numa matéria só, tá certo? Vamos lá, continuando. O professor fala um pouco sobre o teste físico. Teste físico, me perguntaram. Na Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro não há teste físico. Não há teste físico, pelo menos até o último edital. André, mas eu vi no edital que está lá do teste físico. Se você ler direitinho, você vai ver que ali é apenas um exame de esteira. Então você faz um exame de esforço no médico que você escolha, num cardiologista, e você leva o exame de esteira para a banca. Isso é o teste físico. Então não tem teste físico para delegado do Rio, tá? Bom, vamos lá, continuando. Travou, vamos lá, tenta reconectar aí. Turma do Portal F3. Tem turma no Portal F3 sim de delegado. Tem turma no Portal F3 de delegado sim. Tem turma, tá? Em andamento. Tá? Vamos lá. Informativos para delegado, com certeza. Com certeza. Com certeza, informativos é importantíssimo. Previsão do edital. O edital, não há ainda uma previsão ao certo, mas eu estou trabalhando com a ideia que a prova vai ser no 2º semestre do ano que vem. No 2º semestre do ano que vem. Sabemos que o Estado está passando aí por uma dificuldade financeira, né? Então, por isso, não acredito que o edital saia antes disso. Antes disso, eu acho que é para o 2º semestre do ano que vem, o que dá tempo de você se preparar, tá? Tem que ter 3 anos de prática jurídica no Rio de Janeiro, não. 3 anos de prática jurídica ainda não está sendo exigido no Rio de Janeiro. E acredito que também não vai ser exigido no próximo, porque para isso você teria que mudar a lei que rege o cargo. Tem que mudar a lei que rege o cargo. Isso demora porque tem que respeitar lá o devido processo legal legislativo na LERJ, tá? Mas isso é uma tendência, Em vários estados isso já aconteceu. Títulos fazem diferença. No concurso delegado não tem feito. Por quê? Porque tem sobrado vaga. Concurso de 2009 sobrou vaga, concurso de 2012 sobrou vaga. Mas é óbvio, se tiver título é bom apresentar. Alguém perguntou do meu simulado, né? Eu estou lançando um simulado de prova, para prova de primeira fase, e começa primeiro sábado de
primeiro sábado de janeiro. Primeiro sábado de janeiro. Vai ser um simulado com questões objetivas, 100 questões, 5 horas de realização de prova e correção na parte da tarde e no sábado seguinte o dia inteiro. No terceiro sábado, de novo, uma prova. André, simulado é bom ou ruim? Senhores, muitos podem achar que você está querendo falar que é bom para você vender o simulado, que você está ganhando dinheiro com isso. Quem quiser pensar assim, fique à vontade, né? Tem todo o direito de pensar assim. Mas eu vou te passar um pouco da minha experiência. Eu, quando fiz o concurso para agente da Polícia Federal, foi o primeiro concurso que eu passei, né? Passei na PRF, mas fiquei reprovado no Psicotécnico, como falei já. Eu fiz o simulado da academia do concurso. E ali, sem sombra de dúvida, isso nos anos de 2002, 2003, foi presencial, simulado presencial. Isso foi uma das maiores ferramentas na minha aprovação. Foi uma das maiores ferramentas da minha aprovação. Por quê? Qual era o meu raciocínio nesse simulado que eu fiz na academia do concurso? Vai ser o centro da cidade, tá? Na Aberge, onde é o módulo do Habib às segundas-feiras, vai ser lá, tá? Bom, por que eu estou falando do simulado, né? Quando eu fiz a prova de agente da Polícia Federal, era um simulado que tinha mais ou menos 200 candidatos. Eu ficava na classificação, vai ter classificação, primeiro colocado, segundo, terceiro, do primeiro ao 100. A gente vai abrir 150 vagas, mas a gente já está com 125 inscritos, tá? Então o pessoal que tiver interesse, tem poucas vagas, pelo quantitativo da sala. A sala não é grande, né? A sala, por enquanto, não vai ter online no simulado, mas a gente está trabalhando para montar online também no simulado, tá? Bom, deixa eu só acabar de repetir aqui, falar do meu simulado. Por que eu acho importante o simulado, né? Eu acho importante pelo seguinte, porque eu estava no Rio de Janeiro, que é um centro de preparação para concurso público no Brasil, e eu no simulado eu ficava em primeiro, segundo, terceiro, quarto. Então num simulado eu era o quinto, no outro simulado eu era o terceiro, no outro simulado eu era o segundo, em algum simulado eu fui primeiro, depois eu caía para sétimo. Então eu estava flutuando. Eu estava flutuando sempre os 5 primeiros, sempre entre os 5 primeiros. Então qual foi meu raciocínio? Ora, se no meio de 200 candidatos que vão fazer a prova, que estão fazendo simulado, quem vai para uma turma de simulado geralmente já está estudando. Ora, e eu estou conseguindo ficar entre os 5 primeiros, não é possível que eu no dia da prova, valendo, eu não vá ficar no número de vagas, que eram 300 vagas. E não deu outra. Fiquei em 100 e alguma coisa no concurso de papiloscopista da Polícia Federal em 2004, né? E um outro detalhe que também me ajudou muito, foi o seguinte: quando eu fui fazer a prova, no dia da prova, como eu tinha feito simulado por um ano inteiro, todo sábado eu fazia um simulado, todo sábado eu fazia uma prova. Então pense, eu fiz 48 provas. Porque 4 provas por mês, vezes 12, 48 provas. Aquela prova de simulado, aquela prova do concurso, para mim, na minha cabeça, psicologicamente, era apenas mais um dia. Era apenas mais um simulado. Então o fator psicológico me ajudou muito. Então por isso que eu estou fundando esse simulado aqui no Rio. Não tem esse simulado no Rio. Eu vou lançar o primeiro, está marcado para começar dia 9 de janeiro. O primeiro sábado de janeiro, eu não lembro de cabeça dia 9, mas o primeiro sábado de janeiro. Porque eu acredito muito nesse produto como instrumento de preparação. Porque esse instrumento foi fundamental na minha aprovação para papiloscopista da Polícia Federal. Então, independentemente o valor é R$80 o simulado. Eu até depois pensando, eu falei assim, eu cobrei barato nesse simulado, né? Porque tá R$80. São 10 horas de aula. Você faz o simulado, você faz todas as questões, as 100 questões, você resolve 5 horas de questão e você tem 10 horas de correção. Então a aula ali está saindo a R$8, que é uma hora-aula bem baixa. O meu módulo, a hora-aula é R$25. Né? O meu módulo não é barato, o meu módulo é caro. E é para ser caro mesmo, né? Porque são 96 horas de direito administrativo muito aprofundado. Né? Então, infelizmente, o trabalho tem que ser reconhecido. Uma das maneiras de se reconhecer é
a valoração econômica não tem jeito, infelizmente é caro mesmo. Eu sei que é caro, né? Muitas vezes as pessoas me mandam, mas o seu módulo é caro. Eu falei, realmente eu sei que é caro. Eu sei que tem pessoas que não podem pagar e eu entendo completamente, né? Mas infelizmente a gente vive num mundo capitalista, né? Não fui eu que inventei, eu apenas participo dele, certo? E quem não tiver condições de pagar, eu indico módulos mais baratos que também vão ter grande funcionalidade. A inscrição no simulado, tem que mandar um e-mail para... Espera aí que eu vou já descobrir o e-mail. Vou pedir minha esposa colocar o e-mail aí, também não sei se ela lembra. Ela vai colocar aí para vocês. O nome dela é Fernanda. Ela vai colocar o e-mail aí do simulado. A inscrição é feita por e-mail. Manda o e-mail, vai ter um link lá no e-mail. Minha secretária vai entrar em contato para poder fazer a inscrição do simulado, tá? Bom, então estamos chegando ao fim. Não sei se porque o senhor não vende o áudio do seu módulo, né? Eu estou pensando em gravar esse módulo também o módulo é só presencial. O módulo é presencial. Ele tem turma terça e turma sábado, né? A turma de terça ela está acabando, vai começar outra em janeiro. Em janeiro começa um outro módulo presencial das terças-feiras. Janeiro não, fevereiro. Terça-feira começa uma outra turma do módulo presencial. E aos sábados, foi o terceiro sábado, né? Ainda dá tempo de entrar, tem aula esse sábado agora. O módulo presencial fica eu estou fazendo no LFG, aqui no Rio de Janeiro, né? Na verdade, eu alugo a sala no LFG, não tem nada a ver com o LFG, eu alugo o espaço, o módulo é meu, chama TMD, Treinamento Monitorado em Direito Administrativo, 96 horas, tá? Carga horária necessária para o aprofundamento em Direito Administrativo, tá? Chama-se TMD, Treinamento Monitorado em Direito Administrativo, tá? Muito bem. Rua Desembargador Viriato, isso aí mesmo, tá certo? Bom, tem alguém mais com alguma dúvida que queira? Peraí que eu estou só finalizando aqui para colocar o e-mail aí, tá? O módulo de terça, eu vou pedir para o pessoal que tiver interesse no módulo de terça mandar um e-mail também para esse e-mail que eu vou passar. Lembrei, o e-mail Fernanda, minha esposa, pode clicar aí, ou tirar a foto, printa a tela, treinamentomonitorado@gmail.com, treinamentomonitorado@gmail.com. Nesse e-mail você faz todas as inscrições do simulado aos sábados e dos meus módulos, tá? treinamentomonitorado@gmail.com, tá certo? Faz a inscrição do simulado e faz a inscrição dos meus módulos, caso você queira. Revisão de estudo também, mais uma vez aí na tela, printa a tela, treinamentomonitorado@gmail.com. Repete a pergunta quem fez, por favor, essa última agora. O simulado são de todas as matérias. O simulado é igual à prova, por isso simulado, né? São 20 questões de constitucional, 20 de administrativo, 20 de civil, 20 de administrativo, penal, processo, constitucional, 10 de medicina legal, 10 de medicina legal e 10 civil. O treinamento do Montes também indico. Montes é um grande amigo, delegado também. Indico não só os simulados dele, mas também indico as aulas dele. É um monstro, sabe muito de penal, conhece o Gilabert, conhece no sentido de conhecer as posições, conhece também, amigo de Gilabert, escreve junto com o Gilabert e conhece as posições dele. Indico também. Vagas no Portal F3 ainda existem, é só entrar em contato lá com o pessoal do Portal F3, também um excelente curso. O Pedro é o dono do curso, um grande amigo, e também se dedica muito aí a essa preparação. Revisão, falar sobre revisão, né? Bom, revisão do quê? Do estudo, do material. A revisão é sempre importante, você tem que estar sempre fazendo revisão daquilo que você leu, ou seja, a intenção de você fazer as fichas é você lê-las e relê-las continuamente, né? Lê-las e relê-las continuamente. Então a revisão faz parte do processo. E eu digo que é um ponto nevrálgico. Se você não revisar, você não consegue
reproduzir o conhecimento, tá certo? Bom, senhores, eu agradeço a todos, desejo a todos uma boa noite. Qualquer dúvida que você tenha, né, manda aí para mim um inbox no Facebook. Eu vou gravar outros periscopes desses, eu tenho gravado dicas, me acompanhem, marquem os amigos, né? Porque eu acho que você democratizar essas informações é importante. Não guarde nada para você, lembre que sobra vaga no concurso, você não precisa guardar nenhuma informação por você, divida o material, né? E vai me acompanhando no Facebook, nas minhas postagens, aqui no Periscope, eu vou estar divulgando não só os módulos, mas também as turmas das quais eu vou estar participando. Tá bom? Prova oral de delegado do Rio. É aquilo que eu falei, né? Eu já gravei o vídeo falei um pouco da prova oral, né? Você tem ali, a prova oral ela não é a prova mais difícil. É o fator psicológico que deve tocar na prova oral. Mas as perguntas da prova oral, a prova oral é uma prova de comparação. Por exemplo, candidato, fale sobre a diferença entre prescrição e decadência, defina o que é ato administrativo, defina o que é tentativa. Então, o estudo da oral é um estudo pontual, é um estudo de conceitos rápidos que devem ser ali apresentados pelo candidato. Eu vou gravar mais à frente um periscope só de estratégia de estudo. Meu próximo vai ser de estratégia de estudo. Estratégia para prova oral, estratégia para objetiva, estratégia para discursiva. Eu vou gravar porque já está muito longo, né, para o pessoal poder descansar também. Essa semana ainda eu gravo um de estratégia para as provas. Tá bom? Amigos, boa noite. Beijo no coração de todos. Fiquem com Deus. Um abraço.